nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Raimundo Mariano Dias. Hoje nós estamos assim em festa. Como é bom olhar e ter essa visão aqui, coisa maravilhosa. Muito obrigada pela presença de todos vocês, amigos, companheiros de ideal, de nossa casa, de outras casas da nossa cidade, de outras casas da nossa região, cidades vizinhas. Muito obrigado por vocês estarem conosco hoje. E para a gente é um motivo assim de festa, de muita alegria. Sintam-se carinhosamente abraçados. Nós vamos iniciar as atividades desta sexta-feira com a Ilha fazendo a prece e em seguida eu vou fazer a apresentação do palestrante dessa noite. Boa noite a todos. Que maravilha, que coisa linda ver a nossa casa assim, tão repleta. Obrigado por ter vindo até o nosso centro, até a nossa casa. Em agradecimento a Deus, elevemos o nosso pensamento, pensando no nosso mestre, nosso irmão e guia, pedindo a espiritualidade amiga deste nosso lar que nos abençoe em todos os minutos de nossa vida, que na noite de hoje esteja bem juntinho com a gente, para que as lições trazidas por Carlos Bacelli, este que a gente conhece tanto por livros, por lições, por ensinamentos, que essas lições de hoje internalize em nosso ser e nós, aproveitando o máximo do que Ele nos trará, nos tornemos melhores, mais bondosos, mais amorosos, mais compreensivos do momento em que passamos, deste momento tão difícil, tão cheio de tumultos. Jesus, espiritualidade amiga, esteja conosco hoje, em todos os minutos de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este presente que estamos recebendo hoje. Assim seja. Carlos Bacelli reside na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Há 47 anos coopera com as atividades da Casa Espírita Bittencourt Sampaio. É idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba, entre elas o Lar Espírita Pedro Paulo. Atualmente dirige o Lar Espírita Pedro Paulo, entidade que abriga 30 idosos de ambos os sexos, mantendo ali as suas atividades de psicografia aos sábados e domingos pela manhã. Escritor, jornalista, biógrafo de Chico Xavier, em obras de significativa importância para a doutrina, publicou vários livros em parceria mediúnica com Chico Xavier, totalizando
atualmente 170 títulos publicados. Orador que tem viajado pelo Brasil e pela Europa, levando consigo a mensagem da terceira revelação. Hoje, encontra-se em nossa casa, no Centro Espírita Raimundo Mariano Dias Jubiribe, proferindo uma palestra. Seja bem-vindo, Marcelo. Nós gostaríamos que você viesse até o nosso palco. É com muito carinho, com muito respeito que nós te recebemos aqui. Tá? E hoje, a noite é toda sua. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos nesta casa, aqui em Birigui. Temos muitos amigos na cidade, na região toda. O nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão pela hospitalidade, pela acolhida fraterna. Nesta noite, vamos efetuar uma reflexão em torno do livro Nosso Lar, de André Luiz. O quanto consideramos a cidade de nosso lar uma cidade futurista, retrato do mundo de regeneração, com o qual todos sonhamos. A obra Nosso Lar, de André Luiz, que surgiu em 1943, é uma obra revolucionária. Sem dúvida, ela veio revolucionar o pensamento espírita. André Luiz nos trouxe a revelação da existência de cidades no mundo espiritual. Se Allan Kardec nos trouxe a revelação do mundo espiritual, ou como diz o Dr. Inácio Ferreira, do planeta espiritual, André Luiz nos trouxe a revelação de cidades existentes no mundo espiritual, falando do modus vivendi dos espíritos, ou seja, falando de nós mesmos, posto que não somos um corpo que tem um espírito, somos um espírito habitando o corpo. É a grande diferença. Não somos um corpo que possui um espírito. Para muitos detratores da reencarnação, que teria sido gerado ou se constituído no exato instante da formação completa do corpo. Somos um espírito habitando um corpo. A obra de André Luiz comporta diversas leituras e diversas reflexões. E mais do que nunca se fez
e se faz importante que meditemos a respeito do mundo espiritual. Porque Allan Kardec nos informa em O Livro dos Espíritos que o mundo espiritual é um mundo normal primitivo. Ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo espiritual é o mundo das causas. O mundo material é o mundo dos efeitos. O espírito é causa. O corpo é efeito. André Luiz, nos trazendo revelações sobre o mundo espiritual, ele nos leva a refletir sobre a importância que devemos dar à nossa permanência transitória neste planeta escola que é a Terra. Nós vivemos esperando que a Terra deixe de ser um mundo de provas e expiações e passe a ser um mundo de regeneração. A Terra, que já foi um mundo primitivo e que, segundo o Dr. Inácio Ferreira, deixou de ser um mundo primitivo quando recebeu a presença do Cristo, tendo assim se elevado na hierarquia dos mundos. Deixou de ser um mundo primitivo para ser mundo de provas e expiações. E nós ainda estamos vivendo dentro desta condição. A Terra é um mundo de provas e expiações a caminho da regeneração. Todos nós somos espíritos vinculados à Terra, estamos trabalhando na tentativa de construir um mundo melhor. Nosso lar é uma cidade futurista. O mundo espiritual é o futuro. O mundo espiritual, a dimensão espiritual superior, simboliza, representa o futuro. Em suas obras, André Luiz nos leva a efetuar uma viagem no tempo. Quando ele nos fala das dimensões subcrostais, ele nos leva a efetuar uma viagem ao passado. Por exemplo, no livro Libertação, ele se refere à cidade dos gregorianos. Ele se refere a uma cidade espiritual existente numa dimensão espiritual inferior, subcrostal, região espiritual denominada por nós de trevas. Lá os espíritos vivem como se ainda estivessem vivendo na Idade Média. Ao mesmo tempo, André Luiz nos leva a viajar ao futuro, quando ele escreve Nosso Lar. Nosso Lar é uma cidade futurista, retrato do mundo de regeneração. Vejamos bem, a desencarnação é o nosso futuro. A passagem para outra dimensão será, esperamos que seja, uma viagem ao futuro e não ao passado. Por ser uma cidade futurista, Nosso Lar possui algumas características. Algumas características sociais, culturais, características econômicas. Tem um sistema de vida muito interessante.
Porque, infelizmente, muitos fazem a leitura do livro Nosso Lar como se André Luiz ali estivesse se autobiografando, como se ele estivesse contando a sua própria história na vida além da morte. Mas ele não está se autobiografando, ele não está simplesmente falando de si, ele está se valendo de sua experiência como espírito desencarnado para nos mostrar como é o mundo espiritual. Evidentemente que ele nos traz a sua visão. Vejamos bem, a Terra é um planeta que talvez muito poucos habitantes da Terra possam dizer que conhecem a Terra toda. Existem pessoas que nascem numa cidade e nunca saem daquela cidade. Existem pessoas que às vezes nunca saem fora do país, viajam a outros países. No entanto, nós estamos habitando a Terra. André Luiz, vejamos bem, o mundo espiritual é um planeta, é uma terra superior, é uma terra mais ampla, é uma terra mais populosa, porque os espíritos nos dizem que a população invisível, essa população flutuante, ela chega a ser de 3 a 4 vezes mais numerosa. Nós temos 7 bilhões aproximadamente, 7 bilhões de habitantes na Terra. Imaginemos quantos habitantes neste planeta espiritual, nesta dimensão imediata. Chico Xavier dizia o seguinte: quando eu tenho oportunidade de observar os diferentes mundos, é como se eu enxergasse uma esfera dentro da outra. Então vamos aqui exemplificar. Imaginemos uma bola de gude que está dentro de uma bola de ping-pong. Essa bola de gude, essa bola de ping-pong dentro de uma bola de beisebol, por exemplo. Essas outras 3 esferas dentro de uma bola de futebol de salão. Essas outras, todas essas esferas dentro de uma bola de futebol de campo. E todas as outras dentro de um balão, de um grande balão. Uma esfera dentro da outra. Porque André Luiz nos traz a revelação que nós pertencemos ao sistema. A Terra pertence ao sistema solar, mas a Terra, ela seria, como é, constituída por 7 dimensões. A FEB publicou um livro, a Federação Espírita Brasileira publicou um livro há alguns anos atrás, fazendo um estudo das obras de André Luiz. Essa obra é intitulada As 7 Esferas da Terra. Então André Luiz nos fala que numa dimensão inferior nós teríamos a dimensão do abismo, que equivale a um planeta. Em seguida nós teríamos a dimensão das trevas, que equivale a um planeta. Em seguida nós temos uma terceira dimensão, que é a crosta. Nós moramos aqui, nesta terceira dimensão, chamada Terra, crosta terrestre. Os espíritos denominam com frequência crosta terrestre. Numa quarta dimensão, nós temos outro planeta, que nós conhecemos com o nome de umbral. Interessante que muita gente diz assim: quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar, mas eu não quero ir para o umbral. Doutor Inácio diz assim: olha, é impossível, porque nosso lar é uma cidade umbralina, porque nós confundimos umbral com trevas. O significado da palavra umbral é portal, é passagem. Isso é que é o significado da palavra umbral. Se eu atravessar aquela porta, eu estou atravessando os umbrais desta casa espírita.
Então esta dimensão, esta outra dimensão, denominada umbral, é para onde nós, com certeza, naturalmente, ao deixarmos o corpo pesado, esse corpo atômico, nós deixarmos esse corpo de energia condensada e irmos numa forma mais etérea, porém, no corpo espiritual tem a mesma forma. Mas nós vamos falar aqui um pouco para conhecer nosso lar, a organização de nosso lar. Nosso lar, segundo André Luiz, é uma cidade-estado. Ela foi construída no século XVI, no período pós-descobrimento, e foi edificada por distintos portugueses desencarnados no Brasil. Vejamos como é interessante, porque o plano espiritual aqui do Brasil, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse plano espiritual era habitado pelos índios. Os índios que moravam aqui desencarnavam, naturalmente eram transferidos para a dimensão espiritual. Os portugueses, quando vieram colonizar o Brasil, enquanto eles colonizavam por terra, os seus companheiros espirituais e eles próprios que iam desencarnando, iam fazendo o meu trabalho. No livro Fundação Emanuel, o doutor Inácio fala a respeito. Mas, aqui em nosso lar, André Luiz também está falando a respeito. Nosso lar, ela foi construída como uma cidade-estado, ou seja, com governo próprio, com autonomia. A autonomia governamental, a exemplo das antigas cidades gregas, por exemplo, Atenas, Esparta, Troia, que eram chamadas de polis. Nosso lar, inclusive, como André Luiz a apresenta no livro, não nos esqueçamos que o livro é de 1943, portanto ele está aí com quase 75 anos, né? 75 anos é muita coisa. Aí vem a pergunta: o que é que vocês acham? As cidades também crescem no mundo espiritual? Elas também evoluem no mundo espiritual? É claro, é o que a lógica nos diz. Imaginemos o que era Birigui 75 anos atrás e o que é Birigui hoje. E o que será Birigui daqui 75 anos? Não é? O que será? A visão que André Luiz nos traz de nosso lar é de 1943, é da década de 40. Ela era ainda uma cidade murada, habitada apenas por 1 milhão de habitantes. Segundo informações dos espíritos, hoje, doutor Inácio principalmente, hoje nosso lar é uma megalópole. Hoje é uma cidade com mais de 10 milhões, cerca de 15 milhões de habitantes, como as grandes metrópoles. Vejamos a estrutura político-administrativa de nosso lar. Isso é muito curioso, gente. É para a gente ver como, sem cidade futurista, nós estamos caminhando. A Terra reflete o mundo espiritual. E essa perfeição existente no mundo espiritual, em todos os setores, um dia ela também existirá para a Terra. Agora, aqui abrindo um parênteses, nós vamos dizer o seguinte: quando nós reencarnamos, nós voltamos ao passado. A reencarnação significa quase sempre uma viagem ao passado, quando a gente vem de uma dimensão superior para uma dimensão inferior. E vamos citar aqui um exemplo. Jesus, quando veio à Terra, ele veio do super futuro. Ele veio do super futuro quando ele veio à Terra. Nós nem sabemos de onde é que ele veio. De onde é que Jesus veio?
quando ele veio para a terra. Ele que dizia o seguinte, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Quer dizer, antes que Abraão, certamente, deixasse de ser pedra para ser vegetal, ser animal e ser racional, ele já era o Cristo. Eu me lembro do Chico falar com nós, na Uberaba, que quando Jesus decidiu vir à Terra, porque ele é um dos formadores da Terra, ele é o governador espiritual da Terra, o Chico dizia assim, ó meu filho, quando Jesus decidiu vir à Terra, ele começou a caminhar pelo universo 4.000 anos antes. De onde é que ele veio? E tem pessoas que se atrevem a escrever sobre o passado de Jesus Cristo. Tem pessoas que querem desvendar a vida pessoal do Cristo. Isso é loucura. Isso é perturbação. Qualquer coisa que queira cogitar na vida do Cristo é perturbação. Nós não temos condições para isso. O Chico dizia o seguinte, olha, quando Jesus decidiu vir à Terra, ele começou a caminhar pelo universo, o que nos dá uma ideia assim, vamos dizer, ele começou, entre aspas, a descer 4.000 anos antes, até chegar aqui, neste planetinha difícil, em que nós vivemos, que é um planeta de periferia, no sistema solar de periferia, que pertence a uma galáxia de periferia, porque nós somos espíritos de periferia. Hoje não, estamos aqui no centro espírita, não é? Mas somos espíritos de periferia num centro espírita, procurando nos endireitar. Olha a estrutura política e administrativa da cidade. A cidade tem um governador e 72 ministros. O problema não é de número de ministérios e nem de ministros, o problema é de trabalho. Com 72 ministros, dividido em 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros, numa alusão aos 12 apóstolos. Olha como essa cidade foi concebida. Ela foi planejada, gente. Ela foi construída, ela foi planejada no mundo espiritual. Nosso lar não é uma cidade espírita, é uma cidade ecumênica. Vocês podem pegar o livro de nosso lar e ler da primeira e a última página. Não há uma menção de ser espírita. Então não pensem que o mundo espiritual é nosso, porque não é. Porque os espíritas às vezes acham que são donos do mundo espiritual. Dr. Inácio fala assim, meu filho, o espiritismo não tem a patente da reencarnação, não pertence ao espiritismo. A reencarnação é antiga. Há milênios se crê na reencarnação. O espiritismo é dono da patente da mediunidade. Nós não somos donos do mundo espiritual. Nós não somos donos do espiritismo. Nós não somos donos do centro espírita. Nós não somos donos de nada. Nós estamos ocupando espaços e posições transitórias, porque nós somos espíritos errantes. Nós todos estamos em plena erraticidade. André Luiz, através do Chico Xavier, ele diz o seguinte: o espírito só vai deixar de estar na erraticidade quando ele atingir a perfeição. Enquanto ele não alcançar a perfeição, ele estará na condição de espírito errante, ou seja, de caminheiro, caminhando, errando, em busca da perfeição. Nós somos espíritos. Vejamos, uma coisa é espírito errante, outra coisa é espírito errado. Agora, o problema é que nós, além de errantes, somos errados.
um só. Além de errantes, somos errados. E são 6 ministérios: o ministério da união divina, o ministério da elevação e o ministério do esclarecimento, o da comunicação, o do auxílio e da regeneração. Vejamos bem que coisa interessante. Esses dias o doutor Inácio nos chamou atenção para isso. Ele falou assim: meu filho, esses 2 primeiros ministérios, da união divina e da elevação, se ligam aos planos superiores. Os outros 4, as esferas terrestres. É isto que André Luiz fala no livro Nosso Lar. Mas o doutor Inácio diz o seguinte: olha, esses 2 ministérios, da união divina e da elevação, eles estão em contato com as dimensões superiores, porque Nosso Lar é uma cidade médium. Não se toma decisões importantes na cidade sem ouvir o mundo espiritual. É coisa que a gente gostaria que acontecesse na Terra, não é? Que a gente também, quando fosse tomar decisões, procurasse ouvir a opinião dos desencarnados. Um dia nós vamos chegar lá. Nós não ouvimos as opiniões dos desencarnados. Aliás, nós nem oramos para tomar uma decisão muitas vezes. Nem buscamos inspiração. Curioso que lá em Brasília, o Niemeyer foi inspirado quando ele concebeu aquele projeto inicial lá de Brasília, ali no Congresso, no prédio do Congresso, né? Tem 2 prédios e tem 2 taças sem a haste, não é? Uma é voltada para cima e outra é voltada para baixo. Uma vez nós lemos o significado daquilo. Ele falou assim: olha, essa taça voltada para cima é para colher inspiração. A taça voltada para baixo é para aplicar a inspiração. Recebe, doa. O problema nosso, do mundo todo, não apenas do Brasil, é que as 2 taças estão voltadas para baixo. Estão voltadas para baixo. Em nosso lar, esses 2 ministérios da união divina e da elevação contam com sensitivos, com médiuns, que assessoram os administradores da cidade nas decisões a tomar, buscando a inspiração dos planos superiores. Há pouco tempo atrás, esses dias eu li confirmando a biografia do atual Dalai Lama, que é o diretor, que é o mentor do budismo atualmente na Terra. E ele fala, na sua biografia, fala taxativamente que ele não toma decisões importantes sem antes ouvir os espíritos dos antepassados. Existem médiuns tibetanos, porque a mediunidade não está só no espiritismo, a mediunidade está no mundo inteiro. Nós estamos enganados. Eu às vezes ouço alguém falar assim: ah, mas essa mediunidade é uma mediunidade que não é doutrinária. Você escuta. Tem mediunidade na igreja, tem mediunidade nos templos protestantes, tem mediunidade entre os quakers, tem mediunidade no budismo, tem mediunidade na Umbanda, tem mediunidade no candomblé, tem mediunidade no mundo inteiro. Afinal, o que nós estamos classificando? Nós estamos querendo que o mundo inteiro reze pela nossa cartilha? É uma coisa que nós precisamos de pensar muito nas coisas, porque daqui a pouco nós vamos fazer do espiritismo aquela religião igual às outras, só o espiritismo salva. Se alguém falar aqui que só o espiritismo salva, eu largo a palestra e vou embora.
criancice, com essa ingenuidade. Isso é meninice, não é rótulo, não é religião salva, como a nossa irmã Márcia estava nos lembrando hoje, de uma palestra que fizemos há muito tempo atrás, citando Allan Kardec. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas com certeza é o futuro das religiões. Porque esses postulados doutrinários da reencarnação e da lei de causa e efeito, o dia que o homem admitir a reencarnação e a lei de causa e efeito, ele para de cometer tanta burrada. Porque ele vai pensar assim: eu vou colher e vou mesmo. Porque o que existe hoje em dia é falta de fé. As pessoas não creem na outra vida. Por isso que são corruptos, desonestos, por isso que são assassinos, são traficantes, são estupradores. Por isso que nós somos assim como nós somos. Mas quando nós passarmos a crer um pouco mais na outra vida, e que nós vamos realmente colher o que plantamos, nós vamos pensar duas vezes. Nós vamos pensar duas vezes. Em nosso lar, vejamos bem, o ministério da regeneração, que é o mais, vamos dizer assim, entre aspas, o mais baixo ministério de nosso lar. Um dos ministros da regeneração é a ministra veneranda. Veneranda, segundo Chico Xavier, é o pseudônimo da rainha Santa Isabel de Aragão. Lá em nosso lar, veneranda, como governador, na época, em 1943, eram os únicos dois espíritos que tinham avistado Jesus nas esferas superiores. Certamente em situação de desdobramento, né? Deixando o corpo espiritual, o perispírito, e indo às dimensões superiores, e tiveram esse encontro com Cristo, ela e o governador. Com exceção do governador, escreveu André Luiz, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que viu Jesus nas esferas resplandecentes. E coisa curiosa, André Luiz informa que em nosso lar, o governador é o que mais trabalha. Não tira férias. Não é? É uma situação inversa, não é? Aqui na Terra, não é? Interessante isso, quando a gente ouve Jesus falar assim: meu pai trabalha até hoje, e eu também tenho trabalhado. E a gente fica com aquela concepção de desencarnar para descansar. Desencarnar para descansar. Uma vez o Dr. Inácio, ele é muito engraçado e muito sábio. É um espírito que me faz sorrir. É uma das minhas alegrias, é o Dr. Inácio Ferreira. Um dia ele chegou para mim e falou assim: meu filho, você sabe para que você está evoluindo? Quando ele me faz umas perguntas dessas, eu já nem sei o que respondo. Já nem sei o que respondo. Eu falei assim: não, doutor Inácio, eu não sei. Ele falou assim: você está evoluindo para morrer crucificado. Eu fui pensar na resposta. Claro, nós estamos nos expandindo espiritualmente para podermos auxiliar mais, servir mais, trabalhar mais e participarmos mais com Deus na obra da criação, na condição de co-criadores. Nós estamos evoluindo para deixar de ser um problema e passar a ser uma solução. Jesus veio à Terra, não foi para nos salvar, Ele veio à Terra para nos ensinar o caminho da redenção. Quem não seguir esse caminho não vai se salvar, não. Não tem redenção, não. Não é nada fácil. Agora vejamos, uma ministra, como a ministra veneranda, servindo no mais baixo ministério de nosso lar,
socorrendo aqueles espíritos doentes, necessitados, que chegam da terra. Não é? Interessante. Aqui, quanto é mais alto o cargo, quanto mais alto é o cargo, parece que menor é o encargo. Menor é o encargo. Eu me lembro uma vez, o Dr. Bezerra de Menezes, escrevendo através do Chico com uma pessoa que tinha pedido uma orientação. O Dr. Bezerra de Menezes disse assim: olha, meu filho, para os cargos da terra, a pessoa, ela mesma é que escolhe ocupar determinados cargos, muitas vezes, mas para determinados encargos, a pessoa é escolhida. Para determinados encargos, ela é escolhida. É interessante essa distinção. Prosseguindo, André Luiz diz o seguinte: olha que coisa curiosa. Nosso lar. Tem pessoas que dizem assim: mas como é que é essa cidade no mundo espiritual? É uma cidade aérea? Vem a pergunta: como é que é a Terra no cosmos? A Terra não está aérea? A Terra não está aérea? No cosmos? O que segura a Terra? Ela não parece que está levitando? E, no entanto, nós estamos com os pés firmes no chão? E tudo aqui se alicerça, é alicerçado. Nosso lar é uma cidade no plano espiritual, como existe a Terra no cosmos. Como a Terra está no cosmos, aparentemente suspensa, mas sustentada por forças poderosas. Então, em nosso lar, segundo André Luiz, existe uma ecologia, tem meio ambiente, tem fauna, tem flora, tem floresta, tem flor, tem planta, tem animal, tem reprodução vegetal, porque tem campos de cultura, tem reprodução vegetal. Se existem animais, tem reprodução. Reprodução animal no mundo espiritual. Aí é onde o doutor Inácio Ferreira colocou um assunto para muitos pensar, que causou vamos dizer, uma polêmica, a chamada reencarnação no mundo espiritual. Olha, se tem reencarnação para as plantas e para os bichos, por que não haveria para os homens? Afinal, o que é o mundo espiritual? A não ser uma terra mais eterizada. Uma célula reencarna, um átomo desencarna e reencarna. Por exemplo, um átomo, a matéria. A matéria, quando vira energia, ela desencarna. Quando ela se condensa, ela reencarna. É interessante observar isso. Quando vira energia, desencarna. Quando se condensa, toma forma, reencarna. E existe arquitetura no mundo espiritual. Sem desejo nenhum de fazer propaganda. Nosso intuito não é este. Mas muita gente tinha curiosidade de saber: escuta, como é que nasceu a cidade do nosso lar? Como é que ela foi construída? Como é que ela foi construída? No livro, o doutor Inácio, O Mundo Espiritual Chamado Terra, ele começa a contar como é que nosso lar foi uma cidade construída no mundo espiritual. E muita gente vai pensar assim: mas foi pelo poder da mente. Pelo poder da mente de quem? Quem é que tem poder mental para construir uma cidade? Quem é que tem poder mental para construir uma cidade? Pelo poder mental do Cristo. Bom, aí até aí eu posso crer, mas não foi Jesus que construiu o nosso lar. Agora, uma outra pergunta se impõe:
aqui na terra, o que não é construção da mente aqui na terra, primeiro não é concebido pelo pensamento? Tudo. Um carro não é construção da mente? O avião não é construção da mente? O computador não é construção da mente? Esse prédio não foi construção da mente? Essa cidade não foi construída pela mente de seus fundadores? Está sendo plasmada até hoje pelos seus administradores, seus engenheiros? Nós estamos nos referindo, prezados irmãos, estudando nosso lar, a esse mundo espiritual mais próximo de nós. Nós não estamos nos referindo às dimensões espirituais superiores que transcendem ao nosso entendimento. Nós não sabemos como é a vida nas dimensões mais altas, quando o espírito, por exemplo, perde a forma, perde até o nome, porque o espírito vai evoluindo, ele perde a forma, ele perde o nome, ele perde a cor, ele perde a raça, ele perde o sexo, tudo que é rótulo ele perde. Esse dia o doutor Inácio me falou assim: meu filho, pega a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, lê no livro da Gênesis, lê aí. Eu comecei a ler. Eu disse: olha, está escrito aí que quando Deus fez a criação, está escrito que ele criou o homem e depois viu que não era bom o homem ficar sozinho e criou uma companheira, criou uma mulher, mas não tem nome. Só quando eles foram expulsos do paraíso é que eles receberam o nome. Eu fui conferir. Só que enquanto eles estavam no paraíso, era apenas um homem e uma mulher. Foram expulsos do paraíso, você vai chamar daqui de hoje em diante, você vai chamar Adão. De hoje em diante você vai chamar Eva. De hoje em diante você vai comer o pão com suor no teu rosto. E de hoje em diante você vai parir os teus filhos com dor. E sumam da minha vista. E voltem apenas quando vocês estiverem, porém, quando vocês se transformarem nos filhos pródigos, né? Porque a parábola do filho pródigo é a história da evolução. Então olha o que André Luiz diz: impressionavam-me sobretudo os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos, fauna, flora no mundo espiritual, natureza, graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Quer dizer, é uma cidade que foi construída no mundo espiritual. Agora muita gente pensa assim: como é que eu vou entender essa cidade suspensa? Como é que você entende a terra suspensa? Como é que você entende a terra suspensa? Nosso lar é uma cidade aérea? Depende. Se você considerar a Terra um planeta aéreo, nosso lar é uma cidade aérea. Depende. É uma questão de palavras. Olha bem, em nosso lar tem água. Aliás, a água é um dos elementos primordiais da vida, da criação. Lá no livro de Gênesis está escrito que Deus criou tudo, mas Ele não criou a água. Não fala que Ele criou a água, fala que o Espírito dele descansou sobre as águas. Mas por que será que Ele não criou a água? Que mistério é a água para Deus ter criado tudo? Ah, mas você está falando no Antigo Testamento? É uma linguagem simbólica. Sim, é uma linguagem simbólica para ser decifrada. É uma parábola. Então nós não vamos dar valor às parábolas de Jesus? Nós não vivemos tentando aí decifrar as parábolas do Cristo? Por que nós não vamos também tentar decifrar essas parábolas existentes no chamado Antigo Testamento, que tem muita coisa interessante?
muita coisa que precisa ser estudada. A espírita não lê a Bíblia. O espírita que não lê a Bíblia é a espírita que não tem cultura, porque tem que ler. É preciso ler tudo. Não é só ler o livro dos espíritos, não. Não é só ler o livro dos médiuns, não. Tem que ler tudo, ler filosofia, ler história, ler ciência, ler religião, ler tudo, sobre todas as coisas, porque o espiritismo está em toda parte. Quando nós falamos do espiritismo, não é o rótulo espiritismo, não. São os princípios que a doutrina divulga, difunde. É o espírito, é a evolução, é a reencarnação, é a lei de causa e efeito. Isso está em toda parte. Lá em nosso lar, André Luiz fala que a cidade é cortada por um rio, chamado Rio Azul. Agora, por que esse rio existe na cidade de nosso lar? Será que foi só uma figura literária, que André Luiz se valeu de uma figura literária? Ou esse rio lá é só decorativo? Não, vamos botar um rio aqui, não serve para nada, mas vamos botar um rio aqui. Mas por que ele fala que aquela água do Rio Azul é canalizada para todas as cidades de nosso lar? Todas as casas de nosso lar. Todas as casas, todas as residências. Quer dizer, a água continua tendo utilidade. Continua tendo utilidade. O nosso corpo é feito, 2/3 dele, creio, de água. A terra não era para chamar terra, era para chamar planeta água. Era para chamar planeta água. Na verdade, nós estamos habitando um corpo que, se ele for desidratado, ele se reduz a um pedacinho de nada. Aliás, morrer é desidratar. A velhice é desidratação. É por isso que a gente diminui de tamanho, né? Perde cabelo, a pele fica seca, a gente morre por falta de água. Mas é interessante isso, a gente entender. André Luiz fala assim: a água em nosso lar é uma questão tão importante que quem cuida dela é o ministério da união divina, é o mais alto ministério de nosso lar, que cuida do problema da água na cidade espiritual. Gente, isso em 1943, quando nós não estávamos aqui com essa crise hídrica aí, faltando água, rio secando, e Minas também desaparecendo. André Luiz destacava a importância da água. Interessante. E mostrando como a água em nosso lar serve para alimento e remédio. Alimento e remédio. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui, do Rio Azul, grande reservatório da colônia. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração. Então, dizer que elas continuam caminhando para o grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. O Dr. Inácio, uma vez conversando comigo, disse: meu filho, no nosso lar tem esse rio, Rio Azul. O que você acha? Será que tem peixe? Ele me perguntou: o que você acha? Esse rio tem peixe? Você acha que tem plantas aquáticas nesse rio? Nesse Rio Azul de nosso lar? Aí ele fez uma pergunta decisiva, né? Ele falou assim: o que é que você acha? É um rio. Se um espírito em seu corpo espiritual não souber nadar e cair dentro desse rio, o que acontece? O doutor Inácio, o senhor está me forçando demais. Mas fica a pergunta: o que vocês acham? Não é? O espírito é um livre pensador, e é um pensador corajoso, não é? Que não tem medo da fogueira, da fogueira da Inquisição. O que vocês acham? É o rio. Será
que um espírito acidentalmente poderia cair neste rio? É um rio caudaloso. Poderia. Se ele não soubesse nadar e não fosse salvo, o que aconteceria com ele e com seu corpo espiritual lá no mundo espiritual? Hein? Eu não estou ouvindo, vocês estão com medo da fogueira. Morre o quê? Afogado? É afogado. Quer dizer que o corpo espiritual morre. Se ele morre, por que ele não nasce? Ou não renasce? Não é uma coisa de se pensar? Por que aquele rio está lá? No bosque das águas. Por que esse rio está lá no bosque das águas? Mas vamos continuar, que tem muita coisa interessante nesse livro. A questão da alimentação dos espíritos. A questão da alimentação dos espíritos encarnados, qual é? Aqui na Terra. Nós estamos querendo falar sobre a questão da alimentação dos espíritos desencarnados. Porque nós também somos espíritos. Você sabia que você é um espírito? Não, nunca pensou nisso. Você sabia que é um espírito? E que você de vez em quando deve pensar como espírito? Você sabia disso? Que você é um espírito? Como é que você se alimenta aqui nessa dimensão? Você tem um corpo alimentado, não tem? Claro, nós temos um corpo, precisa ser alimentado, precisa de combustível. Um perispírito é o corpo do espírito, não é? Ele precisa ser alimentado. Ele precisa de combustível. Porque nós ainda não estamos naquela condição de que Jesus fala lá no Novo Testamento: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O dia que nós alcançarmos essa condição, nós não vamos comer nada, gente. Não vai ser preciso. Nós vamos nos alimentar do amor, como está lá no livro: amor alimenta as almas. Mas por enquanto, nós que deixamos de comer carne humana ontem, é capaz que nós estamos ainda até arrotando carne humana, porque fomos antropófagos. Mas com certeza temos ainda, infelizmente, no nosso estômago, um cemitério de carne de todos os bichos. Come porco, come galinha, come vaca, não é? Aliás, esses dias eu vi uma coisa na internet: se fosse fazer as contas do tanto de carne que nós já comemos, eles colocaram assim nos bichinhos, não sei quantas vacas inteiras. Deu lá uma vara de porcos, deu lá um cardume de peixe. Até o fim da existência você vai comer um zoológico. A gente não pensa nisso, né? Mas tem gente que come meio quilo, 1 quilo de carne por dia. 1 quilo de carne por dia, no final do ano, são 365 quilos. Quanto é que pesa um elefante, um hipopótamo? Agora, só resta saber como é que isso cabe dentro da barriga da gente. Mas é impressionante isso. Agora, André Luiz fala que em nosso lar, a alimentação ainda existe para aqueles espíritos, porque realmente não são espíritos que transcenderam essa condição. O corpo espiritual ainda tem sistema digestivo, intestino, sistema respiratório, sistema circulatório. O perispírito tem coração, tem fígado, tem pulmão. E quem falar que não conhece espiritismo. Porque a gente não vive falando que o corpo físico é a cópia do perispírito. Nós não vivemos falando isso. Nós é que falamos isso. O corpo físico é a cópia do corpo espiritual. Peraí, se é cópia do corpo espiritual,
Aí nós entramos até numa questão mais polêmica, que é a questão dos órgãos sexuais. Porque tem muita gente que acha que o Espírito desencarnou vira santo, né? Ele vira santo, ele fica lisinho. Não é? Não tem. E é coisa que nós precisamos pensar. É coisa que nós realmente precisamos pensar. André Luiz escreveu: só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra proteína e carboidrato. O que é proteína, gente? Essencialmente proteína animal. Tem a proteína vegetal também, não é? Hoje, eles falam na soja e tal. Mas tem a proteína, mais caracteristicamente proteína, é da carne. Carboidratos. Ainda existe alimentação à base de proteína no mundo espiritual. Se existe alimentação à base de proteína nessa dimensão espiritual mais próxima, o que é que eles estão comendo ainda? Algum naco de carne, em alguma dimensão. Só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração, que é aqui onde a veneranda trabalha, do auxílio, e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Então André Luiz fala lá na existência de campos de cultura e fábricas de sucos, etc. Em nosso lar ele fala que lá tem fábricas de sucos e tem também campos de cultura, porque se planta, a terra também se planta, se colhe. Nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Há residências, assim como aqui na terra. Já tem gente que não come mais carne, é o vegetariano. Tem gente que aqui se alimenta no mínimo possível. Tem gente que só come, como o Luiz, só folha, não é? A folha fica por cima. Tem gente que faz assim, folha, tem que ver o que tem por baixo. Não é? Mas aqui na terra tem pessoas que têm uma alimentação à base de plantas, de verduras, legumes, frutas. Tem pessoas que se alimentam apenas de grãos. Segundo o Novo Testamento, João Batista, precursor de Jesus, ele se alimentava apenas de mel e gafanhoto. E o gafanhoto era uma base proteica, era um alimento que tinha muita proteína. Mas na época que era muito difícil obter proteína, eu penso que um gafanhoto assado deve ser gostoso. Tem gente que come cobra, come rã, come não sei o que, come escorpião. Na China você come de tudo. Não é? Tem gente que come essas coisas todas. Mas em nosso lar a questão da alimentação ainda existe. Em nosso lar tem a questão do transporte, do trânsito e do transporte. Isso aqui é uma coisa na qual nós gostaríamos de nos demorar mais um pouco. O tempo está avançando e nós ficaríamos aqui falando a respeito desse assunto um tempão. Mas nós precisamos de respeitar também o cansaço da turma toda, etc. Mas vejamos bem, nós achamos que todo espírito que sai do corpo, ele sai voando. Ou ele é Gasparzinho, ou Brasinha. Se for um fantasminha camarada, é o Gasparzinho. Se for um chifre do mal, não malicia, hein? Não malicia. Aí é o Brasinha, com o tridente na mão. Nós achamos que todo espírito volita. E não é bem assim. Nas dimensões superiores,
os espíritos realmente eles dispensam meios de transporte e de locomoção. Mas segundo André Luiz, em nosso lar tem um aeróbus. Se lá tem um aeróbus, é porque nem todo espírito lá pode. A maioria lá tem que pegar o quê? O transporte coletivo, que não tem nada a ver com o nosso aqui na Terra, hein, gente? Olha, o aeróbus é um serviço de trânsito e transporte. Gente, esse livro é de 1943. É aquele trem que ele corre praticamente acima dos trilhos, que há pouco tempo eles estão aperfeiçoando o Japão, estão aperfeiçoando na Alemanha, um trem que desliza praticamente, né? Desde pouco tempo, o que André Luiz fala, que existe em nosso lar carros que voam, vai ter na Terra. O problema vai ser os motoristas barbeiros do espaço, vai ser um tal de despencar o carro, porque aqui tem tantas batidas. Olha como é que Deus não faz as coisas certas. Antes de você aprender a dirigir embaixo, você não pode dirigir aqui em cima. Mas vai ser uma realidade, não duvidem não. Um helicóptero para um só. Um helicóptero simplificado, você vai ser assim. Porque é assim o mundo espiritual. E não é coisa de ficção não. Já está acontecendo na Terra. Na Terra isto já está acontecendo. Lá em nosso lar, por exemplo, olha que coisa interessante. O governador percebeu que se colocasse música na via pública, boa música, a boa música, baixinho, na cidade toda, ele musicou a cidade inteira. Ele colocou, ele percebeu que, gente, em 1943, o rendimento do serviço era maior. Agora a ciência está mostrando que a música, até no campo de cultura, de agricultura, melhora a produção. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos o efeito das ondas sonoras, das notas musicais. Nós não sabemos. Já tem gente colocando música nos campos de agricultura. Por exemplo, esses dias eu estava vendo, um agricultor colocou uma plantação de uvas, ele falando o quanto que as parreiras começaram a produzir mais. Aqui na Terra, o que nós temos? Nós temos um carro com a porta-mala aberta que passa na hora das alturas. Temos aí as motocicletas, as motos roncando. Temos os campos de escapamentos terríveis. Nós temos aqui na Terra realmente um mundo de provas e expiações que precisa de melhorar nas menores coisas. Eu estou falando da minha cidade, conversei isso com as nossas irmãs aqui, ruas esburacadas que quebram os carros, ruas sujas, praças abandonadas, depredadas, e habitantes deseducados que gospem no chão, escarram no chão, jogam um pedaço de cigarro no chão, lixo no chão, lata no chão e acaba com a terra. É isso que nós temos. Depois nós vamos queixar dos governantes, que são seres humanos iguais a nós. Isso é problema da prefeitura. É problema da prefeitura, mas é também nosso problema. Não é? E para encerrar, em nosso lar não tem criança abandonada. Vocês podem ler o livro. Não existe criança abandonada. E mais, Dona Laura falou para André Luiz que lá em nosso lar, ela disse assim: olha, quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, quer dizer, lá todo mundo é babá de todo mundo, porque a noção de família lá é mais ampliada do que a nossa noção de família aqui. Aqui
Nós às vezes não cuidamos dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares, quanto mais de pessoas que a gente pega, ou que a gente quer às vezes cuidar, não é? Ela disse assim: quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Quem trabalha com criança em nosso lar ganha em dobro. Aqui ganha pela metade. É a questão dos professores, que é uma vergonha. Não é uma crítica, mas é uma vergonha. O que é essencial para um país, como dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. O que é essencial para o país, que é a educação, está na sucata. Porque os professores são mal remunerados, mas também mal preparados. E mal vocacionados muitas vezes. Mal vocacionados muitas vezes. Podem ser até professores, mas nunca serão mestres. Eu sou professor, bom, mestre e mestre, você é? Porque ser mestre tem um título que nos iguala quase ao Cristo, né? Que beleza, né? Mestre. Mestre é aquele que ensina. Como é digna a educação, não é? E lá em nosso lar não existe esse grave problema social que nós temos na Terra. E nós falaríamos aqui ainda da questão do bônus hora, do dinheiro que não existe em nosso lar, do bônus hora que praticamente se antecipou a existência do cartão de crédito, só que mais aperfeiçoado, porque o bônus hora significa receber pelo número de horas trabalhadas, mas não apenas pelo número de horas trabalhadas, mas também pela importância e pela qualidade do trabalho. É o trabalho valorizado em sua essência. Nosso lar é uma cidade do futuro, é o retrato do mundo regenerado. Para que a Terra seja um mundo de regeneração, nós vamos ter que chegar a essas condições. Porque a Terra não será um mundo de regeneração por decreto. A partir do ano tal, a Terra, nós os espíritas gostamos muito disso, né? Gostamos disso. Quando é que a Terra vai ser um mundo de regeneração? O que os espíritos falam? Olha, os espíritos que falam conosco, e quando digo conosco, é conosco aqui na Terra, com a maioria dos médios. Eles não sabem muito também, não. Eles sabem um pouco mais, mas não sabem tudo. Eles também dão um palpite. Eles também dizem assim: eu acho que está aqui tanto tempo, eu acho. É nisto que nós precisamos pensar. Porque se os espíritos superiores, realmente superiores, entrassem em contato conosco, nós não entenderíamos a linguagem deles. Nós não entenderíamos a linguagem deles. Para que alguma coisa superior chegue a nós, ela vem sendo filtrada, e às vezes é igualzinha a gota d'água mais pura que vem de cima, mas quando toca o pó, vira lama. Quando toca o pó, vira lama. Dá para matar a sede, mas não é água pura, porque ela vem de muito de cima, e é quando ela cai sobre a terra, ela já cai poluída. A chuva, quando cai sobre a terra, ela já cai poluída, porque tem muita poluição no ar. O pensamento superior, quando chega à nossa cabeça na terra, ele chega poluído, porque tem muita poluição no ar, e ele tem que se filtrar em várias cabeças. Então, quando ele chega aqui, ele chega de uma maneira que a gente pode entender. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. E nós fazemos aqui aquele convite renovado para que nós estudemos de fato, procuremos ler a doutrina espírita a partir da codificação, as obras de Allan Kardec, reler, estudar a revista espírita em 12 volumes, que é uma preciosidade, e são poucos aqueles que conhecem a revista espírita de Allan Kardec.
Vamos ler os clássicos espíritas, Leon Denis, Flammarion, Gabriel Delane, Bozano, que são considerados os clássicos. E principalmente vamos estudar a obra mediúnica de Emmanuel e de André Luiz, porque queiram ou não queiram, o Espiritismo se ampliou e se atualizou através das obras da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Muito obrigado. Eu gostaria rapidamente, só passando um recadinho para vocês, nós gostaríamos de falar a respeito dos 3 últimos lançamentos do nosso Nova Série, e os 3 mais recentes. Dr. Inácio convida você a pensar. Neste livro, Dr. Inácio Ferreira, ele faz um estudo da obra de André Luiz. É um livro imperdível, de uma leitura leve, né, que a gente lamenta quando chega no final. Então ele faz aqui um estudo de algumas obras de André Luiz, Nosso Lar, como aqui ele expôs, Obreiros da Vida Eterna, Os Mensageiros, enfim, ele faz um apanhado, né, tornando a leitura mais dinâmica e mais agradável. Também, recentemente, né, usando o mote, conforme o Bacelli disse ali, né, que qualquer coisa que viesse a respeito da vida de Jesus, não é nenhuma revelação, mas o Espírito de Irmão José, ele fecha nesse livro um estudo, usando o mote, né, que é a passagem dos evangelistas, Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, contando a vida de Jesus em ordem cronológica, desde o seu nascimento até a ressurreição. Um livro extraordinário, poderíamos dizer que é o Evangelho romanceado, através, né, de Irmão José, que todos nós já conhecemos. E o último, mais recente, né? O último mais recente, também, aqui neste livro se encontra muitas das questões que o nosso irmão Bacelli colocou e expôs nesta noite de hoje. Um mundo espiritual chamado Terra. É o livro mais recente, né, do Inácio Ferreira, onde também dá essa continuidade ao estudo das obras de André Luiz. Os livros estão a preços promocionais. Aqueles que se interessarem, nosso irmão Bacelli vai permanecer aí alguns instantes para o toque para aqueles que se desejarem. Obrigado a todos. Antes de eu fazer os agradecimentos finais, vou só dar um lembritezinho. Tá? Nós estamos aqui em aproximadamente 300 pessoas, né? Então, para a saída, nós liberamos 2 corredores. Tem o corredor que todos entraram, né? E tem a porta lateral aqui também, tá? A gente pede um pouquinho de paciência, de cuidado, na hora que todo mundo for se deslocar para sair, certo? Vamos aos agradecimentos finais. Primeiro, obrigada, Bacelli, por ter aceito o convite. Muito obrigada mesmo. Nós estamos, assim, realmente muito agradecidos pela tua presença aqui. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. De todos. Sintam-se amados e sempre muito bem-vindos à nossa casa. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, a oportunidade de sempre aprendermos um pouco mais. Obrigada pela vida, obrigada pela alegria de cada dia, pelas tristezas, por todas as oportunidades que nós temos de aprender, uma oportunidade como esta, né, dessa noite, que é muito importante para todos nós. Que Deus nos ampare, nos abençoe,
nos fortaleça a cada dia, que a gente possa se sentir assim muito amado pelo Pai, pelo nosso Criador. Que abençoe esta casa, Senhor, que ela esteja sempre de portas abertas para nos receber, que abençoe cada lar, cada um de nossos lares, que seja sempre abençoado e protegido pela luz do Pai maior. Senhor, hoje e para todo sempre, nós te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos. Uma boa noite a todos, um bom retorno aos seus lares. Até qualquer dia para aqueles que moram em outros lugares, e até a próxima semana. E nós estaremos aqui para receber o sempre. O Balsemi está dizendo que ele vai autografar aqui, tá? Então, se alguém adquiriu ou vai adquirir algum livro e quiser um autógrafo, ele estará aqui. Uma boa noite a todos, uma ótima semana.